Tem dias que a vida chega como uma tempestade sem aviso. Você acorda e, de repente, tudo treme. Uma notícia, uma conta, uma mensagem que vira um abismo dentro do peito. Nessas horas, o que decide se você afunda ou se mantém de pé não é o evento em si, é o significado que você cola nele. Dois homens recebem a mesma notícia, perderam o emprego. Mesmo fato, mesmo dia. Um sente o chão desaparecer, o outro, minutos depois, já faz cálculos frios. Qual a próxima ação, qual porta abrir, qual pessoa ligar. Um se descreve como fracasso e monta toda uma identidade sobre isso. O outro diz, perdi uma peça do quebra-cabeça e começa a montar a próxima. O evento foi idêntico, a diferença foi um movimento mental. Isso é o segredo estoico poderoso que eu quero te ensinar. Aquilo que acontece nunca é igual ao que significa para você. Separar o fato do julgamento, essa é a virada que muda um dia ruim em um dia de prova. Você pode estar pensando, fácil falar. Eu sei, eu já vi dias que tentaram me derrubar. E eu vi gente se reerguer com passos tão pequenos que pareciam invisíveis. Isso não é autoajuda vazia. É prática, é treino, é método. Se você está aqui para mudar de verdade, deixa o like agora. Como um contrato consigo mesmo. Vamos ao básico. Primeiro princípio. O que acontece, o que você escreve na sua cabeça sobre o que acontece. Epicteto muito claramente nos lembrou que há coisas sob nosso controle e coisas fora dele. Não é frase bonita para quadro, é ferramenta. Quando uma onda bate, você pode escolher como nadar. Faça agora 3 perguntas rápidas toda vez que um dia virar tempestade. 1. Isso aconteceu de verdade ou é o teatro da minha cabeça? Às vezes, projetamos 5 cenários catastróficos e tratamos todos como se já estivessem acontecendo. 2. Está sob o meu controle agora. Investir energia no que não depende de você é desperdício que vira ansiedade. 3. Qual é o menor passo que posso dar já neste minuto? A inércia some com um ato mínimo e claro. Pegue o exemplo dos 2 homens. O que muda entre eles é a resposta a essas 3 perguntas. O primeiro alimenta cenários. O segundo corta a projeção e corta com precisão. Agora eu quero te mostrar o inimigo mais traiçoeiro dentro da sua cabeça. Ele tem voz. Parece sua voz. Usa suas memórias. Chama-se voz da serpente. Ela sussurra que você não é suficiente. Ela amplifica o medo. Ela transforma um erro em identidade. Quando você a ouve sem questionar, ela vira roteiro e você se torna ator de uma peça que não escreveu. A voz da serpente tem padrões previsíveis. Primeiro ela generaliza, um erro vira sempre. Depois ela personaliza, a culpa vira quem você é. Por fim, ela catastrofiza, um problema vira fim do mundo. Reconhecer esse padrão é metade da batalha. Nomeie a voz, dê um rótulo. Quando o inimigo tem nome, ele perde autoridade. Experimente agora uma frase para enfrentar essa voz. Não é poesia, é comando. Algo que você possa dizer em voz baixa e que já mude o tom da sala interna. Ouço você, serpente. Obrigado, mas não hoje. Vou agir antes de acreditar em você. Fale ou sussurre. Repita, esse ritual simples já reduz o poder do pensamento porque você tira dele a autoridade de mandar em você sem resistência. Quer ver isso funcionando na vida real? Olhe para quem escolheu enfrentar uma limitação com decisão. Nick Vujicic nasceu sem braços e pernas. Não foi escolha, não foi mérito. Mas a forma como Nick colocou significado na sua vida mudou tudo. Ele não construiu uma identidade ao redor da limitação. Ele construiu um propósito a partir dela. Aceitação ativa. Isso é estoicismo aplicado. Reconhecer a realidade sem desistir da ação. Não é uma história que nega a dor. É uma história que usa a dor como matéria-prima. Outro exemplo vem do mundo do esporte, de alguém disposto a se expor ao desconforto como treino. Jerzy Gregorek,
atleta polonês de força, tornou o desconforto deliberado uma rotina. Escolhas que pareciam duras no dia a dia, mas que criavam resistência quando a pressão real veio. Não é heroísmo místico, é repetição com finalidade. Pequenas ações que, somadas, mudam o padrão. Volte ao seu dia. Existe algo que você está evitando porque parece pequeno demais para justificar a dor de começar? A voz da serpente está ali, dedilhando razões para não iniciar. Esse é o ponto central. Evitar o desconforto é a forma mais rápida de se tornar vulnerável quando a tempestade verdadeira vier. Agora, vamos montar a primeira ferramenta prática: virada de ângulo. Nome feio, efeito direto. É uma técnica para separar realidade e teatro mental em minutos. Como fazer a virada de ângulo? 1. Pare, respire. Se a sua mente tentar correr, traga ao presente com uma pergunta objetiva. Qual é o fato agora? Liste 3 fatos verificáveis em voz baixa. 2. Releia o significado que você deu a esses fatos. É opinião ou evidência? Separe claramente. 3. Reinterprete o fato com uma intenção útil. Não invente mentiras. Escolha um significado que te coloque em ação. Exemplo prático. Você recebeu uma crítica dura do chefe. Fatos. Houve a crítica. Foi dita naquele e-mail. Teve um impacto no meu humor. Significado padrão. Sou incompetente. Virada de ângulo. Houve uma falha. Que passo mínimo corrijo agora? Que aprendizados tiro daqui para não repetir? O objetivo não é negar o desconforto. É usar um significado que te impulsione. A virada de ângulo é uma lâmina de corte. Separa drama de fato. É a primeira linha de defesa contra o teatro mental. Faça em silêncio e rápido. Treine em situações pequenas até que vire reflexo. E se a serpente voltar a rosnar? Aí entra a próxima camada. Nomear, confrontar e reduzir o poder. Quando você dá voz ao sabotador, ele fica menos sideral. Quando você o desmascara com frases objetivas, o espaço entre estímulo e reação aumenta. E nesse intervalo, você retoma a escolha. Por exemplo, quando você se pega pensando "isso sempre acontece comigo", diga em voz baixa: "Isso é a voz da serpente generalizando, não é um fato". Em seguida, faça a pergunta do passo 2. Está sob meu controle agora? Se não estiver, qual é o mínimo que eu posso controlar? Essa é a ação que transforma uma reação em estratégia. Há outro movimento que quero te ensinar agora, porque ele começa a construir músculo mental. O treino da onça. Chame assim para criar imagem. A onça não foge do terreno difícil. Ela treina em terreno difícil. Treino da onça é exposição deliberada ao desconforto controlado para aumentar tolerância. Não é masoquismo, é condicionamento. Como treinar a onça no dia a dia? Escolha um desconforto curto e específico. Um banho frio de 30 segundos. Levantar 20 minutos mais cedo para escrever uma lista. Encarar uma conversa difícil de 5 minutos que você tem adiado. Faça isso como um exercício. Anote a sensação antes, durante e depois. Repita com frequência, aumente gradualmente. Por que funciona? Porque o cérebro aprende que você sobrevive ao desconforto e que a sensação de ameaça não é permanente. Resultado prático. Quando o dia realmente ataca, sua margem de tolerância já é maior. Você não precisa habitar o pânico. Você conhece a sensação e sabe que ela passa. Um exemplo simples. Um empreendedor que tinha medo de ligar para clientes começou a fazer uma ligação desconfortável todos os dias por uma semana. Resultado: o desconforto diminuiu, as rejeições não destruíram seu mundo e a habilidade virou rotina. Ele criou um músculo de ação onde antes havia paralisia. Antes que você pense que isso é positividade barata, entenda uma coisa: treino da onça não apaga a dor. Ele te prepara para agir apesar da dor. É contraste com fugir. Fugir é o que torna os dias difíceis ainda piores.
Treinar é o que os torna menores. Agora vamos juntar os movimentos até aqui. Virada de ângulo corta o teatro. Nomear a voz da serpente a enfraquece. Treino da onça aumenta sua margem de tolerância. Com essas 3 ferramentas, você já recorta o terreno do pânico e cria espaço para a ação. Quero te dar um exercício prático que você pode fazer hoje, agora, para começar essa cadeia de mudanças. Vai ser simples. Eu chamo de roteiro dos 5 minutos. Roteiro dos 5 minutos. 1. Sente-se. Coloque um temporizador para 5 minutos. 3 fatos. Escreva em voz baixa 3 fatos do seu dia sem opinião. 2. Nomeie a voz negativa, se houver. Dê um nome curto. Serpente, crítico, eco. 3. Faça uma virada de ângulo. Escolha um significado que gere uma ação de no máximo 5 minutos. 4. Execute o menor passo possível por 5 minutos. Ligar, escrever uma frase, arrumar um documento, enviar uma mensagem. 5. Termine com um mantra curto. Diga 2 vezes, com firmeza, eu atravesso isso. 5 minutos, nem mais. Quando você faz isso repetidamente, muda o centro de gravidade do seu dia. De atuação reativa para ação deliberada. É aqui que muitos tropeçam. Conseguem fazer uma vez e esperam um grande efeito. Não funciona assim. A mudança é acumulativa. Por isso, repito, é treino, é repetição consciente. Marco Aurélio, ao escrever suas meditações, fazia desse exercício diário uma disciplina. Revisar impressões, corrigir julgamentos, escolher ações. Não era negação da dor, era escolher que tipo de dor você toleraria e por quê. Há uma armadilha que quero expor agora. Você pode virar escravo da disciplina e não reconhecer o desgaste. A prática estoica não pede que você seja insensível. Pede que você seja claro no que escolhe suportar e por qual motivo. Se a sua prática virar dureza cega, você erra o alvo. O objetivo é aumentar a capacidade de amar a realidade como ela é e ainda assim agir. Vamos voltar às histórias. Lembra do homem que não desabou com a perda do emprego? Ele usou a virada de ângulo. Ele nomeou o sabotador. Ele começou um treino da onça. Por uma semana, fez atividades pequenas que aumentaram sua confiança. Uma carta de apresentação por dia, uma conversa com um ex-chefe, uma atualização no perfil profissional. O resultado não foi mágico, foi progressivo. E quando a oportunidade certa apareceu, ele estava em posição de pegá-la porque havia se mantido em movimento. Nick Vujicic transformou suas limitações em propósito. Ele não apagou a dor, nem fingiu que era fácil, mas adotou uma postura que transformou o que havia de mais difícil em plataforma de ação. Essa é a conversão do veneno, aceitar o que você não controla e usar o resto como matéria-prima para construir. É diferente de tudo acontece por uma razão vazia. É trabalho. É revirar o que dói e achar no meio uma faísca de utilidade. Antes de seguir, quero que você segure essa imagem. Imagine que a sua mente é um campo de batalha. No centro, você. Ao redor, pensamentos como tropas, alguns amigáveis, outros inimigos. O segredo não é expulsar todo o pensamento. É comandar o movimento das tropas com ordem, não com pânico. Ordem vem com regras simples: nomear, inspecionar, agir. A título de preparação para o que vem a seguir, experimente este desafio hoje. Escolha um desconforto pequeno e comprometa-se a praticá-lo por 7 dias seguidos. Anote a sensação no primeiro e no 7º dia. Se por acaso você desistir no 2º dia, não se julgue, revise a razão e retome. A consistência não exige perfeição, exige retorno. Estamos, até aqui, construindo as ferramentas iniciais, mas há uma técnica que colapsa toda a dispersão mental em um único gesto. Ela é o próximo passo natural. Antes de falar dela, preciso reforçar uma ideia que segura tudo isso. Controle versus escolha. Controle sobre o que é seu. Escolha sobre como reagir ao que não é.
A confusão entre ambos é o que dá poder à voz da serpente. Enquanto você briga com o que não controla, perde energia que poderia usar para um passo claro e direto. A virada de ângulo, o nomear do sabotador, o treino da onça e a conversão do veneno criam base, mas sem um gesto final, pequeno e repetível, você ainda pode se perder. Esse gesto é o passo único, que eu chamo de passo da onça negra. Ele é simples, brutalmente prático e reduz a indecisão à ação concreta. Vou te ensinar como executar, mas antes quero deixar uma pergunta no ar. Qual é a menor coisa que provaria para você agora que você consegue atravessar este dia? Pense nisso. Escolha algo, não precisa ser heróico, precisa ser feito. Quando tiver escolhido, segure essa decisão. Quando você fizer o passo, tudo muda de posição. A inércia se quebra, a voz da serpente perde fôlego. Antes de ir adiante com o passo e com a construção da identidade do guerreiro, que é o alicerce final, quero te deixar com uma visão prática. Transforme o mantra em hábito. O mantra não precisa ser longo. Pode ser, eu atravesso isso. Diga-o ao acordar. Diga-o antes de uma ligação. Diga-o antes de tomar um banho frio. Use como contrato microfísico com você mesmo. O som dessa frase vai moldando sua atitude. Você já fez a virada de ângulo hoje? Já nomeou a voz da serpente? Já escolheu um desconforto para treinar? Se não, pare agora e respire. Comece com os 5 minutos. Se sim, ótimo. Continue. A próxima parte vai mostrar o passo que colapsa a dispersão em ação e como transformar tudo isso em identidade. Mas antes de avançar, quero que reconheça algo importante. Todas essas técnicas funcionam melhor quando você decide que não vai abandonar o caminho. Não porque eu digo, mas porque é um contrato consigo mesmo. Que contrato é esse para você? Qual palavra vai ser sua âncora? Repita comigo, mentalmente. Eu atravesso isso. Eu atravesso isso. Você pode falar em voz alta. Sinta o som. Não é promessa de facilidade. É promessa de movimento. Ainda temos muito a desenvolver. Vou te mostrar exatamente como fazer o passo da onça negra, como montar um ritual diário de treino e como vestir a identidade do guerreiro. Também vamos ver histórias de pessoas comuns que usaram esse segredo estoico em momentos críticos. Elas não tinham superpoderes, tinham prática. Por ora, segure 3 coisas comigo. Separar fato de significado, dar nome ao sabotador, iniciar um pequeno treino de desconforto. Faça essas 3 coisas hoje. Faça-as agora. Quando você regressar mentalmente a este ponto, terá criado espaço para o próximo salto. E se a voz da serpente tentar te convencer de que isso é pouco, responda com calma. Posso não ver agora o resultado, mas escolho agir. Essa resposta é prática. Não promete vitória instantânea. Promete continuidade. E continuidade constrói resistência. Eu te levo adiante, mas antes de seguir, quero que escreva uma palavra. Uma palavra que será a sua âncora. Pode ser força, pode ser foco, pode ser recomeço, pode ser eu atravesso isso. Escreva agora. Coloque-a no topo de um papel. Vai ser seu lembrete quando o dia apertar de novo. Quando estiver pronto, venha comigo para o próximo movimento. Vamos transformar esses atos isolados em um jeito de ser, uma identidade que mantém as ferramentas alinhadas mesmo quando a tempestade vem. A guerra contra a inércia termina quando você decide dia após dia que vai agir. E essa decisão começa com um passo minúsculo que você pode dar agora. Quando estiver pronto, vamos direto ao passo que quebra a indecisão. O passo da onça negra. É um gesto mínimo, preciso e não negociável. Ele não resolve tudo, mas faz uma coisa essencial. Prova para você, de forma irrefutável, que você pode mover-se apesar do medo. E mover-se é o que destrói o poder da paralisia. O passo da onça negra funciona assim. Escolha a menor ação possível que conecte você ao resultado que importa. Menor.
Não começar a correr uma maratona. Não reconstruir minha carreira. Menor. Um gesto que possa ser concluído agora, em menos de 5 minutos. Depois, execute-o imediatamente. Simples assim. E repita. A onça não flerta com indecisão. Ela avança quando detecta a oportunidade. Você pode fazer o mesmo. Vou te dar exemplos práticos para calibrar a intensidade. Se você perdeu o emprego, o passo da onça negra pode ser enviar um e-mail para um ex-colega pedindo indicação. Se você está evitando confrontar um parceiro sobre uma cobrança emocional, o passo pode ser dizer 2 frases claras sobre como você se sentiu. Se você precisa fazer uma ligação de vendas, o passo é discar o primeiro número da lista agora, mesmo que seja só para aprender como soa sua voz. Se a ansiedade te impede de estudar, o passo pode ser abrir o documento e escrever o título do que você quer aprender. Não subestime o peso simbólico desse gesto. A inércia é alimentada por grandiosidade. Reduza a grandeza, aumente a execução. Agora, o passo dividido em etapas práticas para você executar já enquanto lê. 1. Pare e nomeie a sensação que está te segurando. Medo, vergonha, cansaço. Dizer em voz alta dá limite ao sentimento. 2. Pergunte. Qual é a menor ação que significa movimento? Resposta rápida. 3. Configure um temporizador curto, 60 ou 120 segundos. 4. Execute o passo, sem debate, sem perfeição. 5. Quando terminar, reconheça o ato. Não precisa ser festa, diga, terminei. Respire. Esse ato tem efeito químico, ele diminui a adrenalina, aumenta a sensação de competência e cria um recuo entre o pensamento e a história que você costuma contar a si mesmo. E o recuo é o espaço onde você escolhe. Quero que você imagine outra história. Um empreendedor, vamos chamá-lo de Rafael. Há meses ele vinha protelando refazer um produto. Medo de críticas, medo de falhar. Em vez de tentar redesenhar tudo, o passo da onça negra dele foi simples: publicar uma página com a promessa básica do produto e enviar para uma lista de 10 pessoas pedindo feedback. Em 3 dias, colheu respostas que o redirecionaram. As objeções foram úteis, as sugestões valiosas. E mais importante, ele recuperou o músculo da ação. O produto final demorou semanas, mas a primeira publicação foi o ponto de virada. Isso é o que eu quero que você repare. A força não estava no produto prontinho, estava no gesto inicial. Agora, como transformar esse gesto em ritual cotidiano? A resposta está na repetição com intenção. Ritual não é superstição. Ritual é engenharia psicológica que reduz o atrito entre intenção e execução. Abaixo, uma rotina que funciona, pensada para dias difíceis, para semanas de pressão, para transições. Ao acordar, antes do telefone, antes do café, faça 3 coisas em 90 segundos. Eu, presença, gesto. Primeiro, diga o mantra, eu atravesso isso. Diga com firmeza. Segundo, escreva, só uma palavra, o objetivo do dia. Terceiro, escolha o passo da onça negra para este objetivo e comprometa-se a executá-lo antes do almoço. Esse micro-ritual define o tom do dia. Ele contém a virada de ângulo, fato versus significado, nomeia a voz da serpente se aparecer e estabelece um passo claro. Ao meio-dia, cheque a realidade. Pergunte as 3 perguntas rápidas que falamos: teatro ou fato? Está sob meu controle agora? Qual o menor passo? Se já fez o passo, reconheça. Se não, faça agora. Meio-dia é um cassete que reseta o relógio da ansiedade. Use-o. À noite, registre 3 linhas. O que saiu bem? Que desconforto você enfrentou? Que passo você executou? 2 ou 3 linhas. A escrita pequena fecha o ciclo e cria evidência de progresso.
Progresso, mesmo pequeno, é antídoto poderoso contra a narrativa derrotista que a voz da serpente adora plantar. Além da rotina diária, há um treino sistemático que fortalece sua margem de tolerância. A cadeia de 7 dias. Escolha um desconforto controlado e faça por 7 dias seguidos. Pode ser banho frio, uma ligação difícil, escrever uma página de diário de emoção, entregar uma ideia a um colega. Anote a sensação no primeiro dia e no 7º. Compare. A maioria das pessoas se surpreende com a diferença. A coerência constrói memória muscular emocional. Mas são as pequenas repetições que com o tempo constroem identidade. E aqui chegamos à pedra angular, a identidade do guerreiro. Ferramentas são úteis. O passo da onça negra é eficaz. O treino da onça aumenta a resistência. Mas nada disso funciona sem um alicerce. Quem você escolhe ser quando a vida apertar. Identidade não é rótulo vazio. Não é dizer sou forte e seguir como antes. Identidade é um conjunto de decisões repetidas. Um guerreiro nesta leitura não é alguém que não sente dor. É alguém que sente, nomeia e escolhe agir de acordo com um conjunto de valores. Valores como clareza, responsabilidade, ação, presença. O guerreiro aceita o desconforto por uma razão. Porque tem um objetivo maior do que o alívio imediato. Como construir essa identidade? 3 práticas concretas. 1. Escreva uma declaração curta de identidade. 2 a 3 frases. Algo como: sou alguém que enfrenta o que precisa ser enfrentado. Não fujo do desconforto que me leva adiante. Eu ajo, mesmo quando dói. Coloque no celular. Leia ao acordar. 2. Assuma um gesto físico como sinal identitário. Pode ser colocar a mão no peito e dizer o mantra. Pode ser ajustar a postura e respirar. Um gesto pequeno que ativa a sua escolha. Gesto associado à decisão é poderoso, porque o corpo ajuda a consolidar a mente. 3. Publique seu contrato. Diga para alguém de confiança ou escreva em rede social que você vai praticar o desafio de 7 dias. A responsabilidade externa amplia a chance de continuidade. Não é vergonha buscar apoio. O guerreiro inteligente usa o campo também. Essas práticas transformam ferramentas em hábito e hábito em identidade. Lembre-se, identidade não é descoberta, é forjada. Quero que você veja a diferença entre um modo temporário e uma identidade contínua. Um modo temporário aparece quando o grito de pânico toma conta. Preciso ficar forte por 1 hora. Uma identidade contínua é a disciplina de viver segundo uma regra escolhida. A virada de ângulo, o nomear da voz da serpente, o treino da onça, o passo da onça negra, todos funcionam melhor se você os enquadrar como parte da sua identidade. O que acontece é que a repetição reduz a fricção, e a redução da fricção permite que você responda com mais clareza quando a tempestade real chegar. Vamos voltar às figuras históricas que ajudam a ancorar essa prática. Epicteto nos lembra que há coisas sob nosso controle e coisas fora dele. Essa distinção não é filosofia abstrata. É a primeira ferramenta prática, alocar energia onde você pode afetar. Marco Aurélio escrevia sobre revisar suas impressões para não correr atrás de julgamentos automáticos. Esses pequenos atos de revisão diária são exatamente o que propomos. Sêneca, diante da incerteza e da adversidade, insistia na disciplina do pensamento, questionar as atitudes que nos tornam menores. Não estamos copiando um código antigo, estamos reaplicando uma lógica que funciona. Clareza, escolha, ação. É importante dizer algo que pode parecer contraintuitivo. Aceitar a dor não é resignação. Aceitar é reconhecer o que está aí e decidir o uso que você fará daquilo. É pegar o veneno e virar fertilizante. Isso é a conversão do veneno.
Amor fati em termos práticos. Não é dizer obrigado por tudo, mas dizer agora o que eu posso fazer com isso. A pergunta ativa é o motor. Sem ela, a aceitação vira anestesia. Para tornar a conversão do veneno palpável, vou compartilhar outra história. Maria tinha uma doença crônica que limitava sua energia. Ela poderia ter decidido que a vida acabou. Em vez disso, começou a ver seus limites como informações. Ajustou sua agenda. Transformou micro-hábitos, caminhadas curtas em dias bons, pausa estratégica no trabalho, usar energia para projetos que aportassem sentido. Ela não converteu o sofrimento em alegria mágica, converteu em parâmetros para a ação. A qualidade de vida não virou perfeita, tornou-se mais dirigida. Essa é a diferença. Amor fati como engenharia, não como resignação. Agora, um exercício curto que integra tudo. Chamo de forja de 10 minutos. Faça sem interromper suas atividades comuns. Pode ser no almoço, no banho, antes de dormir. 10 minutos. Segue o roteiro. 1. Minuto 1. Respire. Nomeie 3 fatos do dia. 2. Minuto 2. Identifique a voz da serpente caso exista. Dê-lhe um nome curto. 3. Minutos 3 e 4. Responda com a virada de ângulo. Escolha um significado útil. 4. Minutos 5 a 7. Escolha e execute o passo da onça negra, um ato que caiba no tempo. 5. Minutos 8 a 10. Escreva 2 linhas sobre o que aconteceu e termine com o mantra 2 vezes. Eu atravesso isso. Eu atravesso isso. Quando você repete essa forja algumas vezes por semana, cria-se uma curva de aptidão emocional. Não é instantâneo, mas é mensurável. E mensuração dá controle. Quero também levantar uma objeção legítima. E se eu estiver exausto? E se eu realmente precisar de pausa e não de mais disciplina? Excelente pergunta. Há um equilíbrio entre treinar resistência e reconhecer limites reais. O que diferencia os 2 cenários é a intenção e a humildade de ajuste. Treinar não significa tirar férias de autocuidado. Significa escolher desconfortos que servem ao seu objetivo, não infligir sofrimento gratuito. Se você está fisicamente exausto ou com sintomas médicos, procure ajuda adequada. Essas práticas apoiam o psicológico, não substituem cuidado clínico. Outra armadilha é a comparação. Identidade do guerreiro não é comparativa. Não é você medindo seu progresso segundo a régua dos outros. É avaliação honesta com você mesmo. Você pode se inspirar em Jerzy Gregorek ou Nick Vujicic, mas não tentar copiar suas histórias literalmente. Use-as como faróis, não como moldes. Agora, vamos falar sobre manutenção e escalada. Quando você já tem prática, virada de ângulo automática, voz da serpente nomeada, rotina de desconforto, o próximo passo é aumentar a complexidade das ações. Não por orgulho, por eficácia. Isso significa que o passo da onça negra pode evoluir para passos maiores, mas ainda concretos e limitados no tempo. Em vez de enviar um e-mail, pode ser agendar uma apresentação. Em vez de ligar para um cliente, pode ser entregar a primeira proposta. A chave é manter a regra. Claro, pequeno, executável, repetível. Um instrumento útil para escalar é o mapa de micropassos. Desdobre um objetivo grande em micropassos, o suficiente para serem completados em 5-20 minutos cada. Coloque cada passo em uma lista numerada. Escolha um por dia. Ao completar, risque. A lista riscada atua como reforçador, e o reforçador alimenta a identidade. Também recomendo um exercício de revisão semanal. Reserve 20 minutos no domingo para o que eu chamo de inspeção de campo. Reveja sua semana. Que passos foram cumpridos? Onde a voz da serpente venceu? Que desconfortos você evitou e por quê?
Faça ajustes práticos para a semana seguinte. Essa inspeção transforma a prática solta em progressão deliberada. Vamos agora consolidar tudo isso em um ritual simbólico que chama identidade do guerreiro para o centro da sua vida. Chame-o de juramento do meio-dia. Ele leva 60 segundos e funciona como um ponto de reativação mental. 1. Pare onde estiver. Firme os pés no chão. 2. Dobre um braço em punho leve, depositando a outra mão sobre o punho. Gesto de fechar um acordo. 3. Diga em voz firme: eu escolho agir. Eu escolho clareza. Eu atravesso isso. Repita 3 vezes. 4. Faça o passo da onça negra do dia. Esse gesto cria um ponto de referência físico e verbal que você pode usar quando a ansiedade tenta te puxar para fora do seu eixo. A repetição cria uma memória associativa. Gesto, aro, escolha, ânado, ação. E essa associação é o que transforma comportamento em identidade. Agora, algumas observações práticas que previnem equívocos. Primeiro, não confunda disciplina com dureza moral. Disciplina é um meio, não um fim. Ela existe para te devolver opções, não para te esgotar. Segundo, permita compaixão. Quando falhar, e você vai falhar, não invente uma história de fracasso definitivo. Use as ferramentas. Nomeie, ajuste, execute o passo seguinte. Terceiro, não use estoicismo como desculpa para não procurar ajuda externa. Às vezes você precisa de terapia, de orientação financeira, de aconselhamento. Ferramentas internas aumentam sua eficácia nessas frentes, mas não substituem recursos profissionais. A seguir, quero te dar um plano de 30 dias que integra tudo o que falamos. É simples, progressivo e desenhado para quem quer vencer dias difíceis com rotina. Não é promessa de salvação, é um plano de treino. Semana 1. Fundamentos. Dia 1-3. Manhã, mantra, plais. Escolha do passo da onça negra. Execute até o meio-dia. Noite. 2 linhas de registro. Dia 4-7. Introduza o banho frio de 30 segundos ou outro desconforto curto. Mantenha o registro. Semana 2. Consolidação. Dia 8-14. Continue rotina matinal. Aumente o tempo do desconforto progressivamente. Eis, banho frio, 45. Faça a forja de 10 minutos 3 vezes na semana. Semana 3. Expansão. Dia 15-21. Use a virada de ângulo a cada vez que sentir pânico. Execute o passo da onça negra para prioridades profissionais ou relacionais. Faça a inspeção de campo rápida no domingo. Semana 4. Identidade. Dia 22-30. Escreva sua declaração de identidade do guerreiro. Publique o juramento do meio-dia como lembrete. Complete um desafio maior. Enviar 20 propostas. Fazer 3 conversas difíceis. Ao final de 30 dias, reveja as anotações. Você terá registros reais de atuação. Isso é ouro. Essas evidências derrubam a voz da serpente com mais segurança que qualquer discurso motivacional. Antes de chegar ao fim, quero reforçar algo que talvez te assuste: a resistência interna. Quanto mais você avança, mais a voz da serpente vai tentar barganhar. Ela dirá: já fiz mais do que devia. Não é seu momento. Os outros não fariam isso. É normal. Ela está defendendo um estado antigo. Responda com compaixão e firmeza. Diga: obrigado por avisar. Não hoje. E execute o passo. Também vale lembrar que a prática não elimina emoções intensas. Ela dá a você a chance de atravessá-las com mais presença. Há dias em que a dor vai precisar de mais tempo, de apoio, de silêncio. O método não apressará nem invalidará isso. Ele aparece quando você quer transformar dor em direção. Agora chegamos ao fechamento prático, porque a mudança pede contrato. Quero que você faça algo agora. Escute com atenção e haja imediatamente. Escolha, neste momento, a palavra mantra que vai te acompanhar. Pode ser: eu atravesso isso. Força,
foco, recomeço. Escreva-a em um papel. Coloque no seu celular. Diga-a 3 vezes. Depois, escolha o passo da onça negra para o resto do dia. Execute-o antes de terminar este vídeo ou este exercício. Se for mandar uma mensagem, escreva só a primeira linha agora. Se for agendar algo, coloque o horário agora. O objetivo é quebrar a imobilidade. Quando eu digo escolha agora, não é jogo de retórica, é o ponto crítico. A diferença entre quem sobrevive aos dias ruins e quem se afunda está nesse ato de escolher regularmente. Escolha não por força de vontade cega, mas por estratégia. A virada de ângulo, o nomear da voz da serpente, o treino da onça, a conversão do veneno e o passo da onça negra. Tudo isso é uma cadeia que transforma o que te ataca em material de construção. A identidade do guerreiro é o modo de vida que mantém essa cadeia funcionando. Para encerrar, repita comigo, em voz alta se puder. Diga firme, eu atravesso isso, eu atravesso isso, eu atravesso isso. Sinta a palavra. Deixe que ela fique com você, não porque promete dias fáceis, porque te lembra de uma ação possível agora. Agora, uma última coisa prática. Escreva nos comentários a palavra mantra que você vai carregar. Escolha uma palavra. Escreva-a. Esse pequeno ato público funciona como compromisso, e se quiser, diga também qual será seu passo da onça negra para hoje. Compartilhar cria responsabilidade externa que amplifica a chance de continuidade. Se você quer continuar recebendo conteúdo com estratégias práticas como esta, inscreva-se no canal. Aqui, a proposta é treinar de verdade, sem atalhos, sem promessas mágicas. Se você ficou até aqui, já fez a parte mais difícil. Ofereceu atenção. Transformar atenção em hábito é o próximo passo. Vá em frente, execute o gesto, respire e repita o mantra quantas vezes forem necessárias. Eu atravesso isso. Eu atravesso isso. Eu atravesso isso.